tarde, boa noite, meu amigo. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia, e estou aqui para te ajudar. Hoje nós temos um tema muito interessante, tá legal? Abordado bastante nos vestibulares, como você já deve ter visto aí no nosso slide inicial. Hoje nós vamos falar de origem da vida, tá legal? Como surgiram os primeiros seres vivos. Bem, nós temos duas visões, tá certo? Primeiro, uma visão evolucionista e segundo, uma visão criacionista. O nome já deixa claro, né? Evolucionismo está tratando de evolução, de transformação. E criacionismo está tratando de criação, né? Uma teoria diretamente focada mais para uma visão religiosa. Hoje nós só falaremos diretamente sobre a ideia evolucionista, tá legal? Que é a ideia mais abordada nas provas, que é a ideia mais abordada no Exame Nacional do Ensino Médio, tá legal? E em qualquer vestibular, tá bom? Bem, essa visão fala diretamente que os seres não são fixos, as estruturas não são fixas. Existe aí um termo que nós chamamos de transformismo. O que seria transformismo? Bem, nós sabemos que as nossas características, que as nossas informações estão contidas numa molécula, essa molécula é chamada de DNA. Você lembra de DNA? O ácido desoxirribonucleico? Bem, o DNA, ele, como eu falei, ele contém as informações e essas informações podem se modificar por influências talvez ambientais ou pelo acaso. A mudança direta dessas informações podem resultar em mudanças físicas. Então, eu estou falando de transformação. Então, o primeiro ponto da teoria evolucionista é que os seres podem se modificar. As espécies não são fixas, se transformam. Transformismo, tá certo? Bem, todos os seres possuem uma origem comum. Também uma outra visão diretamente ligada ao evolucionismo. Então, o primeiro ser vivo surge e esse primeiro ser vivo ele sofre algumas transformações. E essas transformações formam outros e outros e outros seres, montando aí o que nós chamamos de biodiversidade. Tá certo? E isso é dado, como eu falei, através de modificações do DNA. Olha lá, eu coloco aí no nosso slide mutações e pressões ambientais diferentes. Sugiro que você observe alguma coisa relacionada ao que nós já falamos sobre Darwin. Charles Darwin, o homem que falou da seleção natural. A gente sabe que o meio ambiente ele é um fator extremamente importante para a seleção de novos indivíduos ou dos indivíduos que ali estão. Então, as ideias diretamente ligadas ao evolucionismo estão dentro desses três pontos, tá legal? Visões transformistas, né? Então, quer dizer, os seres, né, eles não são fixos, as estruturas se transformam, tá certo? Os seres têm uma origem comum e existem mutações e pressões ambientais diferentes, tá certo? Bem, diretamente nós podemos falar de algumas ideias focadas entre evolução e transformação. Uma delas é a teoria abiogênica. A não bios, vida, gênese e criação. O que diz a abiogênese? Que a matéria bruta pode originar a vida. Bem, é uma teoria, né, também chamada de geração espontânea por conta disso, tá? Ela foi defendida por algumas pessoas bem famosas, entre elas aí o filósofo o Aristóteles, tá legal? Como eu disse, a matéria bruta é capaz de originar a vida. Então a gente está falando diretamente de teorias que mostravam que uma camisa suja, suada, tá certo? Num canto mofado, junto com algum tipo de alimento, como é o caso do trigo, num canto escuro, vai originar a vida. É meio, né, contraditório porque a gente acaba tendo hoje, né, uma visão mais transformista. A gente sabe que a vida não foi originada ali, a vida foi atraída. Né? Eu acredito que a partir do momento em que houve um método chamado método científico, tá legal? Onde existiu diretamente um controle melhor dos experimentos, essa teoria ela acabou sendo retirada do meio científico. Serve mais como história, ok? Então olha lá, hoje ela acaba sendo incompatível com nossas filosofias, né, com as ideias defendidas pela ciência, tá certo? Bem, para acabar com essa teoria, alguns cientistas agiram diretamente. Eu selecionei alguns aqui para você. O primeiro deles é chamado de Francesco Reggio. Francesco Reggio foi um indivíduo que fez experiências, né, com pedaços de carne e também aí diretamente com matéria orgânica,
demonstrando diretamente que a matéria orgânica ela atraía micro-organismos e não originava. Então, quer dizer, você tinha uma matéria orgânica, né, aí no caso morta, né, matéria morta, originando a vida. Eles diziam antigamente que um pedaço de carne poderia originar mosca. Sim, originar e não atrair. Bem, a ideia de atração era a ideia diretamente defendida por Red. Mas como é que ele poderia mostrar isso? Bem, ele criou um experimento no qual ele colocou potes abertos e potes fechados. Tá legal? Então ele colocou alguns potes com matéria orgânica, alguns abertos e outros fechados. E observou. Nos dois surgiram moscas. Só que a mosca, naquele pote que estava fechado, que estava vedado, estava do lado de fora. Bem, se a teoria era que a carne iria possibilitar o surgimento da mosca diretamente, a carne, né, originou a mosca, então a mosca deveria estar no interior do pote e não do lado de fora. Olha aí essa nossa imagem. Você vai ver diretamente que representa-se, né, a mosca na parte externa do pote, tá certo? Bem, isso aí foi muito interessante porque aqueles que defendiam a abiogênese acabaram por ser vencidos. Apesar de existir algo extremamente interessante, nessa época começou a se originar o microscópio. O microscópio demonstra diretamente o surgimento, a presença de micro-organismos na carne. Tanto a carne que estava no pote fechado, quanto a carne que estava no pote aberto. A biogênese, então, ela se pautava por esse experimento somente a indivíduos unicelulares. Então, eu posso, a partir desse experimento, excluir os seres pluricelulares, como o caso da mosca. Mas isso é admissível hoje? Não. A briga continuou entre indivíduos que defendiam e indivíduos que iam contra a teoria biogênica, até um indivíduo extremamente importante. Com certeza você já ouviu falar nesse indivíduo, que é Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele exterminou diretamente a teoria da abiogênese, demonstrando que só a matéria viva pode originar vida. Ele fez um experimento com um balão chamado balão pescoço de cisne. Ele criou esse balão. Ele pegou um balão, esticou o pescoço desse balão, né, proporcionando uma curva. No interior desse balão ele colocou matéria orgânica. Ele esterilizou esse balão. Como? Ele ferveu aquela estrutura, proporcionando diretamente aí uma esterilização, demonstrando que o ar poderia entrar e sair do balão. Só que não os micro-organismos. Os micro-organismos ficavam na curva, né, feita pelo pescoço, entre aspas, de cisne, criado por ele. E com esse problema aí, ele acabou desbancando a teoria biogênica, porque ele mostrou que enquanto houvesse, né, aquela curva e diretamente a retenção dos micro-organismos, não haveria a decomposição. Tá certo? Então, não surgiram micro-organismos no balão. Tempos depois, ele quebrou o balão e aí a matéria orgânica que ele estava apodreceu. Então, olha só, quais foram aí diretamente as conclusões vistas nesse experimento? Primeira delas, um ser vivo somente surge através de outro ser vivo. Tá certo? Segunda, estamos cercados de micro-organismos. Isso nós sabemos? Nós sabemos, né? O ar está lotado de micro-organismos, de bactérias, de vírus. Até então, não se sabia disso. Certo? Mas olha só, quais são as teorias diretamente evolucionistas ligadas à origem da vida? Posso oferecer algumas para vocês. As que mais caem em provas, eu vou colocar aqui. Primeira delas, tá legal? Panspermia ou origem extraterrestre. Quando eu falo de origem extraterrestre, as pessoas acabam viajando um pouco. Tem alunos que falam que vai descer um disco voador, vai jogar micro-organismos aqui, vai jogar diretamente seres vivos. Não é isso. A coisa é mais simples, é mais palpável. Como assim? Além de você falar dessas naves espaciais, corta a nave espacial e fala de meteoro. Meteoro, né, chega, né, ao nosso planeta quase que diariamente. Não é verdade? Então nós temos a presença de, entre aspas, rochas que caem aqui diariamente.
Essas rochas podem trazer micro-organismo ou resquício de micro-organismo, simples moléculas que podem transformar diretamente, né, o nosso ambiente. Então, a teoria panspermia diz que moléculas de seres vivos ou mesmo de células chegaram ao nosso planeta através de meteoros e que essas estruturas proporcionaram diretamente o início da vida. Não esquece não? Não, né? Segunda teoria aí diretamente, a teoria por evolução química. A teoria por evolução química, o nome já deixa bem claro que a Terra tinha condições de ter vida e com isso aconteceu aí diretamente um processo evolutivo químico, tá certo? Bem, o principal defensor dela foi Oparin, tá legal? Que acabou colocando uma teoria que as condições atmosféricas do passado eram bem diferentes das condições atmosféricas do presente. Ele dizia que as condições atmosféricas aí, né, geravam alguns gases, tinham alguns gases diferentes, entre eles o metano, a amônia, né, o nitrogênio. Aliás, o nitrogênio é comum na atmosfera do passado e na atmosfera do presente, né? Então, na atmosfera do passado era composto de metano, amônia, nitrogênio, vapor d'água e o hidrogênio, tá legal? Principal teoria aí, né, para a análise de origem do ser vivo, né, do primeiro ser vivo, é a teoria da evolução química, tá certo? Essa ideia ela foi testada por alguns pesquisadores. Entre eles eu destaco um cara chamado de Miller. Foram dois, na verdade, Miller e Fox, tá legal? Aqui eu coloco o experimento de Miller para você, no qual eu coloco condições, né, semelhantes. Ele tenta colocar condições semelhantes, né, da atmosfera do passado, certo? Ele coloca um reservatório de água quente. Esse reservatório de água quente faz com que a água, né, entre no estado de vapor, né, entre no estado gasoso. Esse vapor ele é canalizado diretamente, convertido numa redoma. Tudo isso aí é vidraria que eu estou mostrando, tá certo? E aí se acrescenta metano, amônia e o hidrogênio, tá certo? Ali se bombardeia diretamente com eletrodos para se misturar aí as moléculas, se transformando quimicamente. Bem, a partir disso, o Oparin pôde fazer uma armadilha, né? Ele fez um circuito onde todos esses gases acabavam se misturando e ali da armadilha ele tirou simplesmente umas moléculas. Essas moléculas ele chamou de coacervado. Coacervado? Sim. Dali se tem a ideia do primeiro ser vivo. Aliás, a primeira molécula que pode gerar um ser vivo. Pô, mas isso aí não deveria ser lei, então? Não, isso é simplesmente teoria. Por que isso é teoria? Muito simples. Porque os coacervados gerados a partir desses gases, a partir desse experimento, eles não conseguem interagir. Infelizmente, a teoria de Oparin para aí. Infelizmente, né, o experimento de Miller para por aí. Então, alguma coisa está faltando nesse experimento. A gente consegue simplesmente, a partir dessa ideia, proporcionar que, a partir de gases, a gente consegue gerar um aminoácido, algo orgânico. Só. Agora, não consegue se pautar diretamente na origem da vida a partir disso. Tá legal? Uma teoria muito importante, muito criada em prova. Certo? Bem, isso é uma ideia heterotrófica. Por quê? Porque o primeiro ser vivo vem a partir de coacervado e os coacervados acabam proporcionando, né, moléculas que vão originar uma célula. Essa célula tem uma característica heterotrófica e não autotrófica. Por quê? Porque o principal processo de autotrofismo que nós conhecemos é o processo de fotossíntese. Se você lembrar, a fotossíntese precisa de gás carbônico. E nessa teoria, nós não temos o gás carbônico presente. Primeiro ser vivo foi heterotrófico. Primeiro ser vivo foi fermentador. Tá certo? Então, existiu a formação aí de um indivíduo que realizava o processo de fermentação, gerando aí sim o gás carbônico, que pode originar diretamente, né, a fotossíntese. Então, um processo acaba dando origem ao outro. Primeiro processo, pela teoria, né, heterotrófica, foi
a fermentação alcoólica. Segundo processo foi a fotossíntese. Terceiro processo foi a respiração aeróbia, porque a partir da fotossíntese se gera oxigênio e o oxigênio pode proporcionar a existência de um indivíduo, né, aeróbio, tá certo? Então, aqui eu completo falando que a liberação do oxigênio para a atmosfera foi feita através da fotossíntese, tá legal? Que pode aí diretamente proporcionar aí um indivíduo aeróbio, tá certo? E aí eu fecho a minha aula agradecendo a sua presença, né? Espero que eu tenha sido útil, né, nesse processo aí, tá legal? E foco, força e fé, ok? Um abraço, até a próxima.